Congregação Amada do Senhor, 5 de abril de 2020. Hoje, antes de mais nada, de falar do assunto que a gente vai falar, eu gostaria de deixar marcado que esse dia é um dia histórico. Eu tenho 62 anos, eu nunca vi um presidente convocar um jejum e a liderança da igreja, as mais diversas, as mais diferentes, atenderam esse chamado. Então, pode escrever aí, será antes e depois do dia 5 de abril. Vamos lá então. Hoje eu quero falar a respeito do tempo. Que tempo é este que estamos vivendo? Vamos ver o que a Bíblia nos traz em relação ao tempo. A gente sabe que Eclesiastes foi escrito por Salomão, que é considerado um dos maiores sábios. E ele tem um texto muito condensado a respeito do tempo, mas muito importante. Então, nesse texto ele diz, há tempo para todo propósito e uma ocasião própria, um momento em que é melhor fazer cada coisa. Vamos lá, Eclesiastes 3, versos 1 a 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, né? Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então vamos nos deter um pouquinho aqui sobre o que isto quer dizer. O primeiro versículo já diz tudo, né? Há um tempo e um propósito para cada ocasião. Né? Há tempo para todo propósito. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos de coronavírus, tempo de nos afastar de quem a gente ama, é um tempo diferente, mas não é inédito. Nós já vivemos vários tempos como esse, mas nessas circunstâncias de ficar sabendo online tudo o que acontece ao redor do mundo, é a primeira vez. Mas tempos de sofrimento, de lutas, de dificuldades, vários foram sobre a face da terra. Mas não é isso o nosso objetivo aqui. É a gente falar que há tempo para tudo e que você vê esse tempo de se afastar de abraçar, mas ele não será eterno. Chegará o dia de amanhã e que nós poderemos nos abraçar. Eu particularmente estou morrendo de saudade dos meus netinhos, das minhas filhas, meus genros, mas estou aqui, né, em quarentena para seguir as orientações que o governo dá. São coisas importantes, você seguir orientações. Mas uma coisa eu queria ressaltar, além dos versículos que nós lemos, que eu não vou me deter em cada um deles, que a gente poderia ficar aqui meses falando sobre cada um destes 8 versículos de Eclesiastes, que é o tempo de todas as coisas, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, é muito amplo e você pode durante a semana buscar a sua Bíblia, pegar lá
Eclesiastes 3, verso 1 a 8, meditar nele, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu queria aproveitar essa menção dos tempos e dos propósitos para ressaltar um tempo, esse tempo de hoje, com relação a ser tempo de arrependimento. Eu acho, dentre todas as coisas, é aquilo que mais precisamos nos deter. Vamos lá em João 7,6, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, o nosso tempo é o quê? É hoje, é agora, sempre está pronto. Não tem como a gente deixar para amanhã. Aquilo que está diante de você para fazer hoje, para tomar a decisão, é hoje esse tempo. Ele está sempre presente. Mateus 1,15 também diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, este é um tempo de arrependimento. Vamos nos aproveitar no dia de hoje dessa convocação nacional de jejum para que o Senhor sare a nossa terra. Esse tempo de jejum, ele e oração, é baseado no versículo que está lá em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós estamos buscando sarar da terra, mas antes que a terra seja salva, sarada, é preciso que cada um de nós se arrependa, se humilhe e busque o Senhor Jesus, que está revelado nos evangelhos, em todos os livros da Bíblia. Então, o tempo hoje é tempo de se arrepender. Também em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, há vários versículos que nos exorta a usar o tempo de hoje, de agora, para nos arrependermos, para voltarmos para o Senhor, para nos humilharmos. Por que humilhar? Porque a gente está vendo a nossa fragilidade, ficou patente diante dos olhos de todos, do mundo inteiro, a nossa fragilidade. Então nós devemos reconhecer essa fragilidade e nos aproximarmos do Senhor, buscarmos nos mover do nosso mau caminho e clamar e orar ao Senhor, e haverá tempos de refrigério. Por que tempos de refrigério? Porque a presença do Senhor é que nos trará o refrigério. Também em Atos 17:30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É mais uma palavra chamando ao arrependimento. Então, eu selecionei aqui 5 palavras, existem muito mais, mas estas são fortes. E em Hebreus 3, 12 e 13 também está escrito: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, qual dia que é o dia do arrependimento? É hoje, é agora. Aproveita essa oportunidade de fazer isso nesse dia histórico. Um dia que a nação está em oração, unidos, católicos, evangélicos, os cristãos estão unidos, orando,
clamando pelo Brasil, clamando contra essa praga e crendo que se você cumprir o que disse a palavra, que é se converter dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, se humilhar, Ele ouvirá do céu e sarará a sua terra. Esta é a nossa confiança, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude. Então, vamos aproveitar esta oportunidade para clamar ao Senhor, nos arrependermos. E eu queria também fazer menção a um certo tempo, a um tempo específico que a palavra fala. É tempo de quê? O tempo da volta de Jesus. Eu não sei quando será, mas eu sei que acontecerá. Então, vamos nos ater às exortações da palavra de Deus. Eu selecionei alguns versículos também. Está lá em Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, o dia da volta de Jesus ninguém sabe. Se alguém marcar dia, com certeza vai se enganar, porque só o Pai sabe. Mas nós devemos o quê? Temos atitudes a tomar. Marcos 13, 33 diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará este tempo. Mas você deve estar apercebido, atento. Em Lucas 21, 8 diz também: então disse ele quem? Jesus: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. É uma exortação. O Espírito Santo falará ao coração de cada um, para que você tenha a direção certa, a direção correta. Você deve se arrepender, buscar o Senhor, se aliançar com Ele. Com isso você será uma nova criatura e receberá direto do céu as orientações do Senhor. E você não estará e não será enganado. Também em Lucas, no capítulo mesmo, que a gente leu antes, 21, mas no verso 36, diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, há promessas na Bíblia do retorno de Jesus, há promessas de eventos que foram ditos na palavra, nos 4 evangelhos, fala sobre esse tempo. É um tempo que ninguém sabe, mas que devemos estar apercebidos, atentos. Mas qual é a nossa promessa? E aquilo que eu quero deixar aqui marcado, seja o que for que nos acontecer, seja qual tempo estejamos vivendo, se é o tempo de morte, se é o tempo de choro, se é o tempo de se afastar, se é o tempo de guerra, mas em todo esse tempo o Senhor está conosco. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, qualquer que seja o tempo, este tempo de aflição, porque nós vimos lá em Eclesiastes que após tempo de aflição, há tempo de calma, de paz, de alegria, de abraçar, de dançar, de plantar, Os tempos vão se sucedendo. Então, nós devemos ter uma certa calma ao enfrentar os tempos. Não quer dizer que se você não fizer nada, nada vai mudar.
Então, eu particularmente não creio muito nessa história. O tempo sara tudo, o tempo cura tudo. Não, não é bem assim. Se você tiver uma mágoa no coração e não perdoar, ela não vai sair. Você tem que ter atitudes. E assim, para várias situações, você tem que agir. Não basta o tempo passar. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O tempo passa, né? A vida continua, mas algo tem que ser feito. Você tem que modificar, você tem que agir, você tem que caminhar ao encontro da solução do seu problema. Não basta deixar o tempo passar. Não. O tempo passa, mas você tem que ter atitude. E a confiança que a gente tem é essa. Porque qualquer que seja a aflição, não vai se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando? Quando nos unirmos a Jesus. Quando Ele voltar, quando Ele restaurar a igreja, restaurar todo o plano, o propósito dEle, que é a vida eterna. Ela começou no dia que você aceitou Jesus, mas haverá de ser revelada, de ser vivida, fisicamente, como nós estamos vivendo aqui, esses tempos. Então, eu queria deixar esta exortação. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas o tempo de ação, ele é hoje. Não basta o tempo ficar passando sem você fazer nada. O tempo é hoje. E é tempo de quê? De se arrepender, de mudar o seu rumo, de mudar suas escolhas, de mudar o seu caminho, na confiança de que haverá paz, que haverá alegria, que haverá o tempo de se abraçar, o tempo que a distância deixará de existir, que haverá proximidade, e sabendo que este tempo aqui na terra é promessa, mas também há uma promessa para um futuro, para quando Jesus voltar. Então nós devemos estar percebidos na nossa vivência diária, tudo que temos que fazer, nossas responsabilidades, inclusive responsabilidade de perdoar, de se arrepender, mas também há sim uma vida eterna. E por buscar essa vida eterna, nós somos acusados durante a história toda, mas mesmo que nos acusemos que a gente não vive o mundo real, mas nós sonhamos sim com a vida eterna e estaremos apercebidos para não deixar escapar esse momento. E enquanto é isso, vivamos cada tempo, cada estação com ação, que é o dia de hoje. É hoje que você muda, é hoje que você toma atitude, é hoje que você se arrepende, é hoje que você busca o Senhor. E que isto possa acontecer para cada um de vocês, para mim, para todos nós, o tempo de mudança, o tempo de agir. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana. Muito obrigada.